No terceiro episódio do Caso de Negócios, a gente começou a dar uma volta pelo bairro Alto de Pinheiros, que foi planejado pela Companhia City por volta dos anos 20. Só que grande parte das terras adquiridas pela incorporadora na época eram fundos de vale e várzeas que estavam desocupadas devido às enchentes periódicas dos rios. Por isso, a urbanização dessa região ocorreu de modo lento e gradual. Vários estudos urbanísticos foram realizados até se chegar à proposta que associava ruas com canais de drenagem das águas até o Rio Pinheiros, como forma de modificar as características pantanosas da região. O primeiro arruamento de Alto de Pinheiros data de 1926, na porção que correspondia à Chácara do Barão e à parte do Sítio do Buraco, próximas às atuais avenidas Professor Frederico Hermann Júnior e Pedroso de Moraes. Em 1935, iniciaram-se as obras para a instalação das redes de água e esgoto. A implantação do bairro só ocorreu após a década de 1940, quando o Rio Pinheiros foi canalizado, por acordo entre a City, a Light and Power e o município. Em seus primeiros anos, a Companhia City atuava em conformidade com as normas paulistanas de construção. Só que, com o passar do tempo, cada vez mais influente, foi conseguindo aprovar mudanças em questões fundamentais, moldando as suas características de construção. Esse conceito de bairro-jardim, por exemplo, acabou por alargar as normas de tamanho de ruas da cidade. Hoje, a sua manutenção em diferentes projetos urbanísticos não é isenta de críticas. Algumas linhas de estudo veem nisso um estímulo ao surgimento de localidades com baixa densidade demográfica, sem comércio nem serviços, portanto, um estímulo ao uso intensivo do carro. Uma das consequências desse tipo de loteamento, segundo os críticos, são ruas vazias e inseguras. Para a Companhia City, na época, era a ideia de viver o campo na cidade. E é para cá que voltamos nesse episódio, na mesma mansão de 7 milhões de reais que ocupa um desses terrenos sem prédios da região. Bem-vindas e bem-vindos à Casa de Negócios, a websérie da Bloomberg Linha, que conversa com os principais executivos e empresários da América Latina. Nosso convidado de hoje foi eleito uma das 500 pessoas mais influentes da região em 2022 por conta da sua chegada como General Manager para o Brasil de uma das maiores varejistas globais, a Shein. Felipe Feisler, bem-vindo ao Casa de Negócios. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui com você hoje. Felipe, para começar nossa conversa, eu queria entender um pouco da sua carreira, né? Você que é um ex-Shopee, mas que não começou no varejo. Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória até chegar na Shein. Sim. Eu sempre fui um generalista, eu descobri desde muito cedo. Por exemplo, eu fiz 2 estágios. Eu comecei na Standard & Poor's, que é uma agência de rating global, e depois de 6 meses eu fui trabalhar na Procter & Gamble no Panamá. Então, eu já procurava, assim, uma visão global desde que eu era estagiário. Após isso, eu fui fazer, então, um MBA no INSEAD, que é em França e em Singapura, uma das melhores escolas do mundo, né? E para, então, entrar na Shopee junto com um colega do INSEAD. Na Shopee, a gente foi os 2 primeiros funcionários. E até o fato, assim, de eu ter vivido em tantos países, ter feito INSEAD, que é o MBA mais diverso, né? Acho que no máximo 5% dos alunos são de uma geografia só, me ajudou a entrar nesse mundo que eu venho explorando, né, de empresas asiáticas. Primeiro na Shopee, que é de Singapura, e depois na Shein, que é uma empresa com sede em Singapura, mas também com grande presença na China. Então, acho que toda a minha trajetória, como eu comentei, até a chegada na Shein, bem generalista, seja geograficamente, seja de atividades bem específicas, às vezes mercado financeiro, consultoria, de empreendedorismo, né, que é necessário, às vezes, em cargos de liderança hoje em dia, essa visão de olhar o status quo e querer mudar. Acho que isso vem bastante do empreendedorismo. Então, tudo isso junto, hoje me traz como nessa posição que eu estou como General Manager na Shein. Nossa, mas muito interessante essa sua trajetória generalista que combina justamente onde você está hoje, né? Eu queria olhar um pouquinho para a sua entrada na Shopee antes de você ir para a Shein. O que te atraiu num negócio que estava iniciando e que era até um certo mistério aqui para o Brasil? Sim, e até para mim foi muito interessante a entrada, porque eu saio do meu MBA e eu volto para o Brasil para empreender. Eu voltei, já estava entendendo, né, o Brasil é bem complexo, como que se empreende no Brasil. E daí um dia eu recebo uma ligação da Shopee, justamente procurando 2 perfis, 2 características numa pessoa, né? Primeiro do INSEAD, porque justamente eles trazem muitos alunos do INSEAD por essa perspectiva, visão global.
E também me ajudou muito a minha trajetória anterior, né, com empreendedorismo social e consultoria também. Então eu recebo uma ligação da Shopee e logo quando eu falei na época com o CEO global, o Chris Feng, eu perguntei, mas qual que é a aspiração da Shopee? E ele contou para mim, ficar maior que o Mercado Livre. E eu falei, apesar de não ter sido planejado, eu falei, com aspirações tão grandes, eu preciso ver o que vai acontecer. E acho que de 2019 até agora, quase 4 anos depois, a gente vê o que aconteceu nessa história. Muita coisa aconteceu, Sim, né? exatamente. Inclusive a entrada de outros players, enfim. Como é que foi essa sua atuação? E olhando já um pouquinho para a Shein, iniciar um negócio desse tamanho e com uma proposta desse tamanho? É muito interessante, né? Porque daí você pega tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira. E ainda quando eu entro na Shopee, eu ainda estava numa fase de aprender muito, porque foi uma coisa nova e até inesperada na minha carreira. Quando eu vou para a Shein, muda o escopo. Como General Manager, eu começo negócios novos no Brasil. A Shein tinha já o que a gente chama de cross-border 1P, né, de que não temos indústria, mas compramos e revendemos. E no Brasil, em 2022, começa um negócio novo que é o Marketplace, que a Shein não trabalhava globalmente. Então, eu entro na Shein justamente para criar um negócio novo que se somaria ao que já estava sendo feito lá na China, lá fora, né? Então, eu entro para criar o 3P, que não existia o Marketplace, e também, mais recentemente, estamos também construindo esse 1P, que é a produção local, com indústria local. Antes da gente entrar um pouco aí na história da Shein no Brasil, quais que você diria que são os maiores desafios de lidar com uma empresa asiática que está olhando para a América Latina, que está olhando para o Brasil especificamente, né? Existe uma diferença aí de cultura corporativa, como que é feita essa abordagem? Sim, é uma pergunta muito boa, né? Acho que sim, existem desafios grandes culturais, de lidar. O Brasil tem uma cultura muito específica, a inserção do Brasil é específica, né? A gente se comporta de uma maneira diferente, mas não julgando, né? Não existe melhor, pior, é só diferente, assim como as empresas asiáticas. E sim, existe uma necessidade de adaptação muito grande entre as culturas, né? Empresas asiáticas, a forma até de comunicação, como é feito negócio mesmo é muito diferente. 2 exemplos, né? Acho que o primeiro, a comunicação asiática, ela é bastante indireta, assim como a brasileira. Então, às vezes eu vejo entre os times muita, como que eu posso dizer? As pessoas falam, acham que o outro lado entendeu, mas na verdade ninguém entendeu. Que eu sempre brinco, assim, que nem um exemplo bobo, mas que no Brasil a gente fala assim, quando a gente vai, às vezes, encontra alguém na rua, fala, vamos marcar um almoço, tal, a pessoa, vamos, a gente se fala. Na verdade, ninguém vai marcar almoço nenhum, a gente só combinou. Mas se fosse eu falando, vamos marcar um almoço, nesse exemplo, alguém da China fala, não, vamos, eu falo, vou entrar em contato, o chinês vai esperar eu entrar em contato, né? Então, isso a gente precisa trabalhar muito a comunicação, porque às vezes o indireto e o recíproco é verdadeiro, né? Às vezes o chinês é indireto, a gente entende alguma coisa e na verdade significa outra. Então isso tem que ser muito bem trabalhado. E o outro aspecto que tem que ser trabalhado também é a forma que se faz negócios. O chinês, assim como o americano, ele, como que eu chamo, ele é task first. Ele começa a fazer as coisas e vai aprendendo conforme faz. A cultura brasileira, a gente precisa entender o que vai ser feito antes para depois fazer. Então existe uma certa frustração entre os 2 times natural dessa diferença cultural que a gente tem que aprender a trabalhar junto. E a gente observa e no final aprendendo, criando formas de trabalhar junto, tudo dá certo. E é curioso que você tem uma trajetória muito única nesse crescimento explosivo dessas empresas, né? Porque justamente você veio de uma das maiores, que mais cresceu, e agora você está tocando a operação no Brasil de uma gigantesca varejista que, inclusive, fez até com que a gente tivesse uma pequena crise no governo no início do ano, e eu quero falar muito sobre isso depois. Mas antes, eu queria que você me contasse o que você vê em comum, tanto na Shopee quanto na Shein, quando elas estão olhando para o Brasil especificamente. O que as empresas chinesas e asiáticas, no geral, estão olhando para o nosso mercado? O Brasil tem sido usado por empresas asiáticas, às vezes, como o primeiro país quando se olha para a América Latina. Dado o tamanho, né, acho que o Brasil, apesar de sua complexidade, a gente tem cerca de 220 milhões de pessoas, então uma vez que você entende o mercado, você consegue expandir rápido.
E o brasileiro tem um fit muito grande com o produto que as empresas asiáticas querem. Por exemplo, a Shein traz uma diversidade, uma qualidade, um preço que o público brasileiro espera, ele busca, né? Então, a gente vê fits muito grandes entre o produto da empresa asiática e o público da população brasileira. Isso tem ajudado a trazer muito empresas asiáticas. A gente vê justamente as empresas asiáticas entrando no Brasil crescendo muito. Explica então pra gente um pouco como que funciona o modelo da Shein no Brasil nesse momento. Sim, vale lembrar que a Shein é uma varejista global, né, de moda e lifestyle, que a missão é levar a beleza da moda para todos, né? E essa missão permeia muito o nosso dia a dia. Então a Shein vem para o Brasil para justamente diversificar, né? A gente tinha a importação, o business cross-border, que é um sucesso, que traz essa variedade, qualidade e preço que o público nacional procura. E a gente começa os 2 novos negócios no Brasil, o Marketplace e um P-Local. Trabalhar localmente, acho que a gente consegue trazer uma gama nova de produtos, né? O Brasil, como eu falei, é muito específico. Então a gente tem, às vezes, uma moda que tem que ser muito rápido, saiu na novela, saiu num filme. O brasileiro quer essa moda rápido, que às vezes trazer de tão longe demora até você produzir e trazer. E o brasileiro tem fortalezas na indústria, por exemplo, o jeans. O jeans brasileiro é muito bom, ele é competitivo globalmente e ele veste a mulher brasileira, que tem um corpo diferente da asiática ou de qualquer outro país do mundo. Então, acho que esses 3 negócios, o cross-border, que eu chamo que é trazer os produtos da China, mais os 2 negócios que a gente está criando no Brasil, eles se complementam, né? Em produto, em preço, em velocidade. Acho que é um bom complemento entre os três negócios que nós temos. Você consegue abrir para a gente qual a porcentagem que é trabalhado no Brasil, entre 1P ou 3P? Sim, são números que eu ainda não consigo abrir, mas temos planos de levar 85% nosso business local até 2026 e que hoje já é bem relevante, principalmente o Marketplace. O Marketplace começamos aí com a minha entrada em maio de 2022, cresceu bastante, estamos bem confiantes no crescimento tanto do Marketplace como do nosso 1P local. Uhum. De onde que vem esse benchmark de 85%? O 85% ele vem do que acreditamos que é a capacidade local de produção e do Marketplace. O nosso Marketplace, apesar de não poder abrir números, ele vem com um crescimento muito relevante, né? Assim como a gente viu outras empresas, como a gente comentou a Shopee, que o Marketplace cresce, né, muito rapidamente, no ambiente que às vezes as pessoas davam um competitivo já estabelecido entre os outros competidores, a Shein se encaixa como um novo player nesse mercado, com um fit de produto muito bom e com um crescimento muito rápido. E que acreditamos que com o 3P e 1P local, dado que a qualidade que a gente consegue oferecer e também algo que talvez o cross-border nunca consiga entregar, que é essa velocidade, no mesmo dia, que a gente quer, que eventualmente a gente consiga chegar nos próximos anos, né? Acho que daí sim a gente tem que usar de business locais para entregar esse serviço que a velocidade importa também para os brasileiros. Uhum. Como que estão sendo feitas as negociações com outras empresas, como por exemplo a Coteminas, que anunciou logo em seguida que vai ser parceira de vocês, né, nesse empreendimento aí de aumentar a produção local? Como que vocês estão conversando com outras companhias locais? Sim, a gente tem entrado em contato, né, desde 2022 com essas outras empresas. Tem sido um contato muito interessante, na verdade, porque justamente a Shein tem uma forma de trabalhar inovadora, né? Então, a gente fala que a gente faz a produção on demand, sob demanda. Então, ao invés de fazer grandes produções de 1.000, 5.000, 10.000 peças, e depois espera para ver se vende, a gente produz com muita variedade, batches, né, de 100 peças, testa a demanda, e se houver demanda a gente cresce. E com isso a gente consegue diminuir entre 20% e 30% a perda de toda a cadeia, né? Que daí explica a nossa variedade, a qualidade e o preço que a gente proporciona. Então, quando a gente vai negociar, seja com Coteminas ou outras empresas do setor, a gente é muito didático em explicar como que a gente é diferente do mercado, como a gente é disruptivo, e como que nessas parcerias a gente consegue trabalhar junto e os dois lados ganham. Até os 3 lados ganham, não só a gente e o outro, o fabricante, mas também o consumidor, né? Porque o brasileiro ele quer diversidade, ele quer qualidade, ele quer preço.
Então, quando a gente senta com os nossos parceiros, a gente se explica, às vezes, dependendo daí do parceiro, se eles são, vamos dizer, se eles estão dispostos a tomar risco, eles logo aceitam, mas às vezes a gente vê, uma parte da indústria um pouco assim, vamos ver o que vai acontecer com os outros, depende também de geração, quem que é o dono da fábrica? É alguém que está lá há 50 anos e passou por tamanhas crises que grandes mudanças às vezes traz um pouco de receio, ou às vezes é a nova geração que quer coisa nova, que quer produzir de um jeito diferente. Então tem várias discussões que permeiam, mas no geral a gente tem visto uma aceitação boa. Porque no final a indústria ela quer crescer, ela quer fazer uma forma diferente, traz uma novidade até como é a produção. Então a gente tem visto uma curiosidade, uma aceitação boa, mas que demanda sim uma explicação de como é um jeito novo de fazer, demanda, e a gente tem trabalhado assim bem didaticamente com cada fornecedor. E como tem sido a resposta? Sendo muito boa, a gente vê que nem às vezes toma mais tempo, acho que o ano passado, 2022, que se você falasse o nome Shein 2022, os compradores sim, né, conhecem, mas os produtores locais talvez não tanto. Mas conforme a gente sai na mídia, começa a sair papers, né, do mercado sobre o nosso tamanho, a importância da marca, a relevância que a gente tem, acho que isso tudo traz confiança para os nossos parceiros trabalharem com a gente, que acho que a confiança saindo na mídia e vendo até o commitment, né, que a gente fez com o mercado de criação de emprego, de investimento, né, de percentual de produção local, isso mudou assim, a gente vê que hoje em dia a nossa conversa é muito mais rápida e os nossos fabricantes vêm com muito mais confiança hoje em dia. Você mencionou essa redução de 20% a 30% no excedente de produção, né? Que estaria aí dentro dessa política ESG, que muitos investidores, muitas empresas estão olhando. E qual que é a preocupação da Shein? Como que a Shein monitora, digamos assim, o que os seus fornecedores estão fazendo tanto na China como na produção local aqui em relação ao meio ambiente, em relação à força de trabalho? Sim, a gente tem uma preocupação grande, né, nesse assunto. Acho que a sociedade inteira tem uma preocupação grande e a gente trabalha, acho que o próprio diminuir o desperdício entre 20% e 30% tem um impacto, né? A indústria da moda é conhecida assim, é intensiva em uso de tecido, mão de obra, então a gente diminui já o impacto em diminuir o desperdício em 20% a 30%. Nós temos várias frentes também, a gente pode mencionar aqui a utilização de tecidos sustentáveis, circularidade da moda também, a gente tem iniciativas hoje mais nos Estados Unidos que a gente quer trazer para cá de circularidade, né, da moda. A gente tem iniciativa de diminuir o gasto energético nas fábricas também. A gente tem iniciativa, sim, de controle, né, de garantir que a mão de obra usada para as nossas peças, ela segue, né, protocolos de cada país. No Brasil, a gente, junto com a construção desse de 1P e produção local, a gente constrói o time de compliance também, que daí para visitar as fábricas, ver se todos estão produzindo de acordo com as normas locais. A gente faz parceria com ONGs, né? A gente tem uma parceria muito interessante com a Laço Rosa, que é uma ONG que cuida de mulheres com câncer de mama. Então a gente faz doações e a gente tem iniciativas de empoderamento feminino. Então a gente toma bastante cuidado nesse tópico e tem bastante atividades. E devemos ter ainda bastante novidades vindo aí 2023, 2024. Quais são as outras justificativas que você diria que fazem com que o preço da Shein seja tão competitivo em todas as frentes que vocês trabalham? Sim, nosso preço é competitivo, pelo que eu expliquei, pelo on-demand, né? Então, e eu diria outro fator a gente é online first. A gente tem algumas atividades offline, né? A pop-up, a gente teve uma pop-up 2 no ano passado no Rio e em São Paulo. Esse ano tivemos uma em Salvador. Estamos planejando mais 3 para esse ano, mas a gente é digital first. Então a gente produz de uma maneira que traz menos desperdício, a gente traz mais variedade, né? Isso diminui o preço. A gente tem, por exemplo, a gente não teria casos de colocar 5, 10 mil peças numa loja, vamos dizer, não tem nenhuma demanda. O que os varejistas offline fazem com essas peças depois? Isso traz um custo maior para todas as peças, não para as peças só que serão descartadas ou terão outra finalidade, mas para toda a cadeia isso impacta. E a gente também ser online, acho que o mundo online a gente consegue também
centralizar mais. A gente não tem a gente põe todo o estoque em um lugar e de lá distribui para todas as regiões do Brasil, por exemplo. Em vez de você ficar levando estoque entre diferentes cidades que podem ter diferentes demandas. Acho que essas inovações, tanto na produção como na distribuição, acho que ajudam a explicar os nossos preços competitivos. Dentro da sua carreira, assim, o que você vê na cultura da Shein, digamos assim, que você vê como uma boa perspectiva aí para os próximos meses, para os próximos anos, e te coloca aí numa ótima posição para gerenciar esse negócio? Sim, acho que a cultura da Shein é muito interessante no sentido de dar espaço para a pessoa tentar e dar espaço para novas ideias, isso não só para mim, para todos os times, e uma empresa com espaço de tentar também dar espaço para errar, porque se a gente não está errando, quer dizer que a gente não está tentando o suficiente. Então a gente às vezes vem de uma cultura corporativa, talvez do Brasil, em que errar era um pecado muito grande, uma vergonha. Às vezes empresas que crescem tanto, você tem que errar. E às vezes então, grandes projetos que a gente estuda, alinha, às vezes a gente testa em 2 semanas, 1 mês, se não esse é o caminho, a gente para, muda de rota e às vezes abandona completamente o projeto. E não está errado. O time às vezes pode ficar frustrado, mas daí eu explico que numa cultura de teste, crescimento, isso tem que acontecer. E isso dá abertura também, às vezes, de projetos pequenos, ideia de alguém que eu falo, testa vocês primeiro, vão ver, viram grandes ideias que às vezes dão em projetos com resultados muito grandes. Então essa cultura de dar abertura, testar e errar é muito boa, traz crescimento e acaba sendo muito leve, né? Porque você trata o erro como algo natural e que traz, assim, o melhor das pessoas e traz essa vontade de testar sem o medo de errar. Eu te pergunto isso porque a gente tem agora na 3ª temporada o nosso quadro Momento Lembrança. Sim. A gente estava conversando antes, você trouxe um livro aqui pra gente conversar. Se você puder explicar por que você escolheu esse livro para participar desse momento e o que ele tem a ver aí com essa cultura da empresa que você está comentando. Sim, esse livro chama The Culture Map, eu li no INSEAD, que eu falei, é uma professora do INSEAD que escreve, que foi muito interessante, acho que para trazer essa ideia de diferentes pessoas, diferentes lugares se comportam de maneiras tão diferentes, não tem certo e errado, a gente tem que se adaptar, né? E 2 coisas chamam a atenção nesse livro que eu queria trazer hoje, eu até deixei a página marcada. O primeiro é um livro que divide a cultura em 8 aspectos e trabalha a diferença entre cada país nesses 8, né? Desde comunicação, como que você dá feedback, como que você faz a persuasão, se a liderança é igualitária ou hierárquica. E talvez uma coisa que eu acabei de comentar, né, sobre a cultura de teste e errar, seria a forma de persuasão, que culturas asiáticas, que é application first, você precisa primeiro fazer e depois você vai adaptando ao longo do caminho. Então essa é uma cultura asiática muito forte que dá essa abertura de tentar fazer e se der errado, tá tudo bem, a gente adapta. E a questão aqui, daí ele fala da liderança, né, que no Brasil e a liderança asiática, né, China, Singapura, hierárquica, uma forma de decisão às vezes mais top-down do que democrática, por exemplo, em culturas dinamarquesas, suecas, em sociedades muito igualitárias, até a forma de decisão é democrática, você põe todo mundo, as pessoas entram em consenso. Em outras sociedades, asiática e a brasileira é um pouco mais top-down, né? Existe uma discussão, mas a decisão vem centralizada do líder. Outras coisas que chamam a atenção aqui, que eu acho que é muito interessante, é o tempo, né? Que o tempo pode ser linear ou flexível. O tempo para o brasileiro ele é flexível. A gente fala 2 da tarde, se chegar 1h55, 2h05, e vale para reunião também. Isso bate muito bem com a cultura até chinesa, que é um pouco flexível. Existe flexibilidade nesse aspecto se você comparar com uma cultura alemã, que é assim, 2 horas, ou suíça 2 horas, a gente começa e tem que estar lá. E outro aspecto interessante da comunicação específico, né, que eu comentei, e é importante esse texto porque sobre a comunicação, a autora, né, ela até comenta especificamente os brasileiros e os chineses. Então, abre aspas, ela fala que em times multiculturais, a maioria dos desentendimentos são entre pessoas que vêm de culturas de alto contexto, ou seja, indiretas, mas com raízes diferentes. Porque um brasileiro é indireto com um brasileiro, ele entende
um chinês com chinês entendia. Agora, um brasileiro com chinês, eu falo uma coisa indireta, ele não morou no Brasil para entender. E ela fala assim, então, such as, por exemplo, brasileiros comunicando com os chineses. Então, isso está no livro. Quando eu li isso, eu tirei print e já mandei para todo mundo. Isso ajuda até quando existem tensões entre os times, que saem de reuniões que aparentemente alinhou, no final ninguém alinhou e um começa a apontar o dedo para o outro. Daí eu, muitas vezes, principalmente no início, eu entrava até a relação entre os times e falava, pessoal, todo mundo quer fazer acontecer, todo mundo está no projeto, e às vezes o que não está acontecendo não é que um não quis fazer, é porque foi um desentendimento natural entre comunicação. E isso ajudou a diminuir muito a tensão nos primeiros meses. Então eu comprei esse livro, entreguei para todas as lideranças brasileiras, lideranças de Singapura, chinesas que vieram nos visitar, até para a gente entender e trabalhar melhor junto, e funcionou muito bem. Para ver se a comunicação... Exatamente, melhor, assim. E quando a comunicação não fluísse, que as pessoas entendessem que poderia ser meros desentendimentos de comunicação, muito mais do que desentendimentos de o que fazer, como fazer, que no final todos queríamos fazer, tinha um sucesso no Brasil, né? Você diria que esse é o maior desafio da sua carreira até agora? Eu diria que sim, eu diria que tudo que eu passei, todas as experiências, desde o estágio, consultoria, mercado financeiro, depois empreendedorismo, né, que eu fiz, o MBA, sendo dos primeiros 2 funcionários da Shopee, né, junto com um colega, acho que tudo se amarra para eu vir para a Shein e ajudar a empresa a crescer aqui no Brasil. Eu acredito que é o maior desafio, muito feliz de ter aceitado esse desafio e muito feliz do estágio que a gente está e com o grande crescimento que teremos pela frente. Perfeito, Felipe, muito obrigado pela conversa e desejo muito sucesso aí na sua carreira e também para a Shein nos próximos anos. Muito obrigado, foi um prazer.